Homem-Aranha no Aranhaverso é excelente e você deve a si mesmo assistir nos cinemas. Até porque não me desce a ideia desse filme fazer 4 vezes menos dinheiro que Venom. E enquanto as estrelas do filme com certeza são Miles Morales e, em menor escala, o Peter Parker como Homem-Aranha que todos estamos acostumados, outra personagem que está sendo introduzida para a grande maioria do público é a Gwen Aranha. Uma versão alternativa de outro universo no qual a Gwen Stacy é quem foi picada pela aranha radioativa e ganhou superpoderes, enquanto a versão desse mundo do Peter Parker se transformou no lagarto e morreu nos seus braços. Agora ela lida com sua vida dupla entre ser baterista da banda da Mary Jane, sério, e como a espetacular Mulher-Aranha, em uma Nova York que parece os sonhos molhados do Nicholas Winding Refn de um universo Marvel às avessas, onde um Matt Murdock do mal, que é o rei do crime, é só o começo. Esse vídeo é sobre a Spider-Gwen, mas como eu também sou um egomaníaco narcisista, ele também é sobre mim e minha breve história com a personagem. E ele é dirigido especialmente a pessoas parecidas comigo, o que aqui eu quero dizer aqueles que por muito tempo foram percebidos como público-alvo dos quadrinhos, se é que me entende. Para todos os outros, considerem-se liberados. Aproveitem para tomar um sorvete, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Ok, não, eu só tava brincando. Fiquem, por favor, eu sou muito seguro e careço de validação alheia. Enfim, diferente de outras versões do Homem-Aranha que já existiam há algum tempo, como o próprio Miles, o Homem-Aranha no Ar ou o 2099, a Gwen-Aranha faz parte do grupo de personagens criados especificamente para a saga do Aranhaverso, o evento dos quadrinhos de 2014 que foi de onde o filme tirou seu nome. Ela surgiu na minissérie Edge of Spider-Verse, que precede logo antes do evento, e serve para introduzir alguns dos novos personagens aranhas de outras terras que vão fazer parte da história, como a Penny Parker, que vemos no filme, que aqui era uma coisa menos kawaii e mais claramente inspirada em Akira, Evangelion e Ghost in the Shell, esses animes mais darks dos anos 80 e 90, ou o Patton Parnell, que é basicamente o que aconteceria se o Peter Parker que estamos acostumados fosse uma história de terror. Mas de longe, a personagem que mais chamou a atenção instantaneamente foi a Gwen Aranha. Tanto por conta da premissa inusitada de transformar uma das personagens mais icônicas e estigmatizadas da mitologia do Aranha no próprio, e principalmente porque o uniforme dela tem uns dos designs mais legais que eu já vi. Sério, essa deve ser a variação mais bacana do uniforme básico do Homem-Aranha já feita. Não é à toa que os cosplays começaram a aparecer praticamente na semana seguinte. A recepção dela foi tão boa que logo depois ela ganhou a sua própria série mensal. E foi desse ponto em diante que eu comecei a criar uma certa implicância com ela. Aos meus olhos, pelo menos naquele momento, motivos não me faltavam. Eu preferia a Garota-Aranha da Mayday Parker. Eu achava o lance dela ser baterista na banda só de meninas um clichê meio batido. A dinâmica com seu pai eu achava muito parecida com a Batgirl e, principalmente, aquela Gwen simplesmente não me lembrava da Gwen que eu conhecia nos quadrinhos do Stan Lee e John Romita. Essa Gwen era muito mais uma adolescente rebelde, cheia de raiva. É como se eles tivessem simplesmente pego seu visual icônico, usado como pele pra uma outra personagem não relacionada, e aí pipocado um monte de referência à mitologia do Homem-Aranha, e é isso. Você poderia ter justificado que ela era a versão desse mundo da Mary Jane e isso teria sido mais coerente. Dá pra entender por onde eu tava indo. Críticas muito objetivas e muito sensatas da minha parte. Que sensatas e objetivas bostejadas da minha parte. Olha, não é como se eu estivesse aqui tentando argumentar que as HQs da Gwen-Aranha são algum tipo de obra-prima moderna. Mesmo dentro dessa nova leva de super-heroínas focadas em garotas adolescentes, ela nem é minha favorita. Eu gosto um pouco mais da Batgirl hipster, como um olhar divertido às sensibilidades estéticas da geração, ou o senso de humor da garota esquilo, e com certeza mais da Miss Marvel, que é uma das vozes mais sinceras da geração, e confia em mim que o Kevin Feige tá se coçando pra anunciar um filme dela o quanto antes. Mas eu acho importante ressaltar que eu fui muito injusto com a Gwen. Desde então eu tive um tempo para refletir e, talvez com sorte, amadurecer um pouco. E eu também tive tempo para ler boa parte das HQs da Gwen-Aranha desde então e eu gostei delas. Elas são bem divertidas e estilosas, com uma boa identidade visual e uma vibe mais dark e agressiva que as outras HQs adolescentes que eu mencionei agora, o que
eu gosto. Não me leve a mal, eu também aprecio muito a vibe hope punk otimista das outras personagens, mas eu sempre vou ter um carinho pelo retrato da incrível vontade dos adolescentes de simplesmente querer quebrar tudo. Mas pra entender o que se passou pra eu mudar de opinião e rever alguns preconceitos meus, vamos falar um pouco sobre a Gwen Stacy original que eu tava colocando nesse pedestal todo. Eu amo as HQs originais da Era de Prata do Homem-Aranha demais. Acho elas radicalmente revolucionárias por infinitas razões. Mas a Gwen, ela nunca foi lá a melhor personagem. Ela era a garota doce e fofinha que talvez fosse até demais inspirada nas idealizações do Stan Lee e da sua própria esposa, a Joan Lee, que primeiro aparece com uma vibe meio patricinha mimada, mas logo vai se afeiçoando pelo nerdão do Peter Parker e representava um raio de estabilidade na sua vida caótica. E a verdade é que durante os 8 anos que ela foi coadjuvante e principal interesse romântico, ela nem era tão ardorosamente querida assim. Mesmo na época, a Mary Jane já era uma personagem bem mais popular, sendo considerada a coadjuvante mais querida do ano em votações populares e recebendo todo o carinho das cartas dos fãs. E com o passar dos anos, ela foi sendo mais desenvolvida e amadureceu como personagem tal qual uma pessoa real. E apesar de altos e baixos, como esperado de uma história que já rola há mais de 50 anos, se provou realmente uma personagem forte. Respondendo à clássica pergunta de semi-rivalidade light que rolava, Gwen ou Mary Jane, a resposta é Mary Jane. Definitivamente. Ponto. Então, por que tanto alvoroço por causa da Gwen? Na real, acho que essa é uma pergunta retórica com uma resposta que todos nós sabemos muito bem por quê. É porque ela morre. Ela morre abruptamente e sob as circunstâncias mais trágicas possíveis. Quero dizer, snap. Ou então, mãozinha de teia em slow motion, se você tiver péssimo gosto. O ponto é que esse evento abalou toda a indústria dos quadrinhos e todos os leitores por décadas. Decretou o fim da Era de Prata. Abalou inclusive eu, como fã absolutamente previsível do Aranha que eu sou. A morte da Gwen foi uma das primeiras HQs clássicas que eu li na vida, quando eu tinha 9 anos, e teve um impacto profundo em mim. Homem-Aranha Azul é uma dessas HQs que eu sempre pego pra reler volta e meia, e quando eu chego no final, eu choro toda vez. Mas esse também é o ponto. Esse é todo o lance da Gwen. Não foi planejado, mas o jeito em que ela acabou cimentada como relevante dentro da grande narrativa do Aranha é que ela é a namorada do Peter, que é importante porque ela morre. Isso faz parte de uma longa tradição em narrativas de mulheres que morrem de formas particularmente trágicas, mas cujo maior propósito é servir de motivação para o protagonista masculino. E porque a cultura de fãs dos quadrinhos adoram pegar vários dos elementos mais tóxicos da ficção e inflar isso a um novo nível, isso virou um problema tão grande em HQs que nós temos até a nossa própria expressão bem famosa para falar sobre isso. Caso você não saiba, ela se chama Mulheres na Geladeira e foi cunhada pela Gayle Simone, com certeza a mulher mais consistentemente presente nos roteiros de HQs da Marvel e DC nos últimos muitos anos. A expressão é nomeada a partir da última edição do arco Novo Amanhecer do Lanterna Verde, que introduz o Kyle Rayner como a nova versão do herói. Nela, o Kyle mal havia sido estabelecido e o seu único personagem coadjuvante era sua namorada, Alex. Aí, ao invés de aproveitar para desenvolver a relação dos dois para criarmos um vínculo dinâmico nas futuras HQs do Lanterna, o roteirista achou que seria mais interessante tirar um vilão genérico do cu para invadir o apartamento deles e esquartejar a garota e deixar seus pedaços na geladeira pro Kyle encontrar. Caralho! Eu já vi fãs tentando vender esse acontecimento como sendo um momento importante para o amadurecimento do herói, ou alguma porra do tipo, mas você tem que estar com uma vontade muito grande de passar pano para acreditar nisso. É óbvio que isso foi feito só pra chocar. Nas palavras da própria Gayle, me ocorreu que não é saudável ser uma personagem mulher nos quadrinhos. Essas são super-heroínas que foram desempoderadas, estupradas ou esquartejadas e enfiadas na geladeira. Algumas foram revividas ou até melhoradas, no entanto a questão permanece: por que elas
foram jogadas ao triturador em primeiro lugar. Outro caso icônico disso é a Bárbara Gordon na Piada Mortal. No geral, um clássico cheio de temas sofisticados, exceto no detalhe que um dos seus pontos da trama é o tiro na coluna da ex-Batgirl, seguida de humilhação de cunho subtextualmente sexual, o que no geral só serviu para deixar a mulher com mais destaque da Bat-família paraplégica por décadas por razões, convenhamos, incidentais à história, que também não lhe dava nenhuma agência ou introspecção como personagem. Veja bem, eu gosto da Piada Mortal como HQ, tipo, bastante, mas isso é real meio difícil de defender. Isso me lembra uma anedota de quando eu tava fazendo meu vídeo da Piada Mortal, lá no começo da minha carreira patética de youtuber, e eu decidi que eu não estaria fazendo um vídeo honesto sobre HQ se eu não comentasse sobre essa parte. Hoje em dia, eu com certeza teria sido bem mais severo abordando esse tópico, mas sem querer ficar me punhetando, eu ainda tenho um pequeno orgulho do meu eu de 2015 de ter decidido enfrentar as partes desagradáveis em um vídeo onde, na real, eu só queria ficar na minha zona de conforto e ficar falando de todas as coisas que eu gosto na HQ. Acontece que na época eu já estava mais que ciente dessa controvérsia, criticada por muitos, em especial mulheres, obviamente. Mas aí parecia que em todos os lugares do nosso meio que discutiam sobre HQ, eles ou simplesmente ignoravam as implicações da violência com a Bárbara Gordon, ou, muito pelo contrário, encaravam isso como uma coisa boa, genial até, que deixou a HQ mais adulta? E isso diz muito sobre a nossa mentalidade, a do típico fã de quadrinhos, cultivada ao longo de anos que passamos isolados em uma bolha, nos achando a versão madura e sofisticada do leitor de gibizinhos, quando na verdade éramos a versão deprimente do Clube do Bolinha. E se você decidir dar uma investigada histórica e ver qual foi a HQ que meio que deu o pontapé inicial nessa convenção das geladeiras, não há dúvidas que foi a noite que Gwen Stacy morreu. Agora, pessoalmente, eu não jogo muito a culpa disso na própria HQ. No geral, porque eu ainda acho que ela é, sinceramente, uma história muito boa. Ela serve como uma conclusão impactante para as tensões da rivalidade entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, serve como um momento pivotal no desenvolvimento do Peter, da Mary Jane e do Harry Osborn, e a própria morte da Gwen continua sendo trágica, devastadora e chocante mesmo todos esses anos. Eu considerei ela a segunda melhor história do Aranha anos atrás, e eu me mantenho nisso. Se eu pudesse voltar para 1973 e impedir o Gerry Conway de escrever a história, eu não impediria. Claro, as questões de até que ponto é ok usar a morte de uma personagem, especialmente uma personagem feminina, numa história como uma engrenagem para mover a narrativa pra frente é ou não correto, especialmente quando dá pra argumentar que todos os elementos de uma narrativa são engrenagens que servem pra movê-la pra frente, isso continua de pé. Mas essa é uma discussão complicadíssima e que pode facilmente ser usada em má fé e que eu não quero ter agora, até porque isso não importa muito pra esse vídeo. O que importa é que, se eu não acho que a HQ da morte da Gwen em si seja o problema, o seu legado, o jeito como nós, os fãs e os roteiristas do Homem-Aranha fixamos nela, bem, isso já é mais problemático. Eu já aproveitei pra zoar tanto os quadrinhos quanto a mim mesmo e minha posição de fã nos meus vídeos de pecados pretéritos. Lembra, a HQ onde é revelado que a Gwen teve um caso com o Duende Verde, engravidou e teve filhos mutantes ninja logo antes de morrer, porque é claro que ela teve? Eu foquei esses vídeos no aspecto cômico, mas essa HQ realmente ilustra o quão complexados nós somos com a Gwen, da forma mais assustadora possível. Daí entre isso, ou os literais clones que de alguma forma ressurgiam ao longo de décadas diferentes, ou o recorrente flashback melancólico do Peter se lembrando da sua amada morta, isso é o que foi a Gwen por 40 anos. Não só a pioneira entre as mulheres a desbravar os confins da geladeira, mas sua memória eternamente embalsamada e seu cadáver incessantemente objetificado e fetichizado. Quando eu tava fazendo meu TCC pra faculdade, sobre o Homem-Aranha, obviamente, eu encontrei num livro um poema em verso livre do poeta Gary Jackson que me fez pensar bastante. E por isso eu me dei a liberdade de traduzir ele para vocês. O nome do poema é Elegia para Gwen Stacy. Eu não consigo parar de morrer. A primeira vez foi em 1973.
Eu caí da ponte do Brooklyn, morta por meu amante, quando ele tentava me pegar com suas teias. Foi um acidente, ele não compreendia a velocidade terminais, a parada súbita, o tranco. Não foi o Duende Verde quem me matou, ou a queda, mas o meu herói. Algumas pessoas nunca se esquecem da forma que você ri, ou a forma quando o seu corpo queima quando você vai embora. As pessoas nunca se esqueceram como eu morria. Elas contaram aos seus amigos, releram aquelas edições até os grampos caírem e marcas de dedo denegrissem as capas. Eu morri muito em 1987. Peter se casou nesse mesmo ano. Eu ainda recebo cartas de agradecimento de pessoas que dizem que se não fosse por mim, elas teriam se fechado para esse mundo, abandonado como tantos postos de gasolina à beira da estrada. Mas não fui eu. Eu não recuperei a sua fé nas revistas e nos gibis. É a minha morte. Sempre a minha morte. Então, depois de pensar em tudo isso, eu agi como se eu não entendesse o significado por trás de reinventar uma personagem dessas, como uma heroína por direito próprio e tendo como público-alvo garotas interessadas em quadrinhos. Bem, isso seria eu me fazendo de sonso. E eu não queria admitir, mas acho que era exatamente isso que eu tava fazendo. O Homem-Aranha é o personagem que eu mais amo na vida. É um personagem fantástico que eu posso passar horas falando sobre, que eu já passei horas falando sobre. Mas isso não é tudo. Eu sou um nerd branco heterossexual, magrelo, de cabelo castanho, de humor sarcástico e muita neurose. Então eu me conecto muito com Peter Parker? Ah, vá! Sério mesmo? Que bom pra você. Não que você tenha que ter essas características pra se identificar com ele, o Homem-Aranha tem fãs de todo o background possível, mas eu não vou me enganar e ignorar o fato que parte do motivo que eu me empolgo tanto pra passar 52 minutos falando do Peter do Tobey Maguire, por exemplo, é porque eu especificamente sou tão parecido com ele. Pra todos os efeitos, eu sou, até os últimos detalhes, o público-alvo clássico do Homem-Aranha. E nesse processo de apaixonadamente nos projetarmos no Peter, pobre nerd neurótico fudido de bom coração que não desiste nunca, quando nos tornamos bitolados demais, ficamos encantados com a ideia de entender a vida apenas como uma narrativa focada em nossa própria jornada, aos custos de alienar todos os outros como coadjuvantes de luxo. Eu não queria me sentir assim, e não é como se eu estivesse fazendo isso de propósito, eu sempre quis ser o oposto disso, e no entanto, cá estamos. Por isso que eu sempre apoiei a adição do Miles Morales à mitologia e acompanhei suas HQs desde o começo, mas isso é porque a presença dele não afetava meu precioso cânone do Peter Parker, então era mais fácil me posicionar de forma progressiva. Porque esse era o meu real problema com a Spider-Gwen. Me incomodava que, aos poucos, essa versão super-heroína alternativa dela ganhasse mais relevância que a versão da Gwen Stacy que eu canonizei na minha cabeça como essa parte importante dessa grande narrativa definitiva e imaculada do Homem-Aranha, mesmo que a sua agência nisso fosse nula e o seu impacto real fosse a sua morte. Ela me incomodava porque, no fundo, ela me lembrava que o mundo não gira em minha volta. E eu espero estar melhorando com isso. Afinal, essa não é a mensagem do Aranhaverso? Que qualquer um pode usar a máscara? Que o Homem-Aranha, ou no caso Mulher-Aranha, é maior do que Peter Parker, ele é maior do que eu? Que tem espaço pra todo mundo? Com o sucesso do Aranhaverso, é bem provável que em pouco tempo, Gwen Stacy vai ser mais reconhecida como a Mulher-Aranha baterista com uniforme irado do mundo cheio de neon rosa, mais do que a ex-namorada de destino trágico do Peter Parker cuja morte abalou o mundo dos quadrinhos. E, quer saber? Que bom. Ei galera, é bom estar de volta. Mais uma vez, todo o meu amor aos meus apoiadores, eles que mantêm esse canal vivo, e se você quiser ajudar, clica aqui no meu Apoia-se. Você vai me ajudar e ainda ter o direito a várias recompensas legais. Eu vou agora porque eu tô com uma tonelada de vídeos pra lançar, então eu vejo vocês na próxima e lembrem-se, em tempos de merda, permanecemos juntos. Tchau!